Olá, amados. Que a paz do nosso Pai Celestial esteja com todos vocês. Bom, vou trazendo mais um áudio aqui para vocês aqui a respeito do que é o batismo, que muitas vezes é feita uma confusão muito grande no meio religioso aí. E também, hoje, fora dos templos também, está surgindo muita confusão na internet aí a respeito do batismo, a respeito do batismo em águas físicas. Bom, peço que vocês tenham em mãos as escrituras de vocês aí, abram comigo aí. Nós vamos fazer alguns trechos, alguns versos da Bíblia aqui, fazer uma leitura básica aqui, para a gente repartir o pão com uns amados que têm sede e fome da palavra, para a gente repartir aqui. Acompanhe comigo com as escrituras de vocês em mãos aí. E nós vamos aqui entender um pouquinho o que é o batismo verdadeiro com o Pai, para o Pai. Bom, primeiro, o que é batismo? A palavra batismo significa purificar, separar, ou seja, se limpar. Se limpar do que? Da palavra humana, que nos leva ao erro, ou seja, a palavra dos homens. Bom, aqui um versículo que é muito comentado no meio religioso é sobre o batismo que João batizara lá no Rio Jordão. O batismo do Messias, que eles acham que aquilo ali tem que ser feito novamente. Lembrando que naquele momento que João batizou ali o Emanuel, ali era ainda em vigência a antiga aliança, ou seja, era tudo feito fisicamente, ali era sombra do que viria a acontecer futuramente após a morte do Messias e a ressurreição dele. Você veja que o Messias, ele não batizou ninguém na sua passagem. Ou seja, nosso exemplo tem que ser o Messias. Ou seja, se a gente vê alguma coisa que o apóstolo fez, ou outros, a gente não pode ter como base somente eles, porque a autoridade é o Messias. É ele, a gente tem que, o exemplo é ele que trouxe a palavra do Pai, os ensinamentos do Pai. Então, aquele batismo ali era sombras das coisas que iriam acontecer futuramente. Se você ler os 4 evangelhos, vocês vão ver que o Messias não batizou ninguém em águas e nem mandou ninguém batizar ninguém em águas físicas. Até porque a água nas escrituras, no sentido espiritual, representa a palavra do Pai. Ou seja, ela era um símbolo, ou seja, o símbolo não salva ninguém. Quem salva é a purificação pela palavra do Pai. A gente ser purificado pelo fogo, que é a palavra do Pai, que representa a palavra do Pai. Bom, aqui nós vamos abrir um versículo aqui, em Isaías 40, versículo 3 aqui, ó. Há uma voz que clama em meio à terra desértica: preparai o caminho para Yahweh, na estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Isso aqui era uma profecia que ia se cumprir em João, que João, ele veio anunciar, ou seja, antever, ou seja, anunciar a vinda do justo, ou seja, a vinda do nosso Messias, o Emanuel. Nós vamos dizer que essa profecia se cumprindo agora em João. Nós vamos abrir aqui o livro de João. Vamos lá, João. Vamos aqui. João, capítulo 1, de verso 21, 22 e 23. Acompanhe comigo aí. Ó, olha o que vem falando aqui. Ó. E questionaram: quem és? Então, és tu Elias? E ele disse: não sou. És tu profeta? E João afirmou: não. Então perguntaram a ele: quem és tu? Dá-nos uma resposta para que a levamos àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E João lhes respondeu aqui, ó: eu sou a voz que clama no deserto. Fazei o caminho reto para o Yahweh, como disse o profeta Isaías. Olha aqui, a mesma profecia que a gente estava lendo aqui agora em Isaías. Por isso, amados, a gente tem que ter como base as escrituras, os profetas. Ou seja, nesse momento aqui, não existia os escritos do Novo Testamento. O Novo Testamento ele veio ser escrito cerca de 300, 400 anos após a morte dos apóstolos e discípulos. Ou seja, nesse momento aqui só existia as escrituras. A base dele sempre era as escrituras. E quando o Messias veio e ensinou aos discípulos, aos apóstolos, eles, após a morte do Messias, eles se lembravam do que o Messias falava e confirmava junto com a escritura. Ou seja, é verdade, ele de fato trazia as palavras do Pai. Vocês têm que ter isso em mente, ou seja, a nova aliança ela só começa após a ressurreição do Messias. Aí ali passou a ser um reino todo espiritual, não mais com coisas físicas. Portanto, por isso que esse batismo aqui, ele ainda estava em vigência a antiga aliança.
Ou seja, aquilo ali era sombra do bem futuro. A água, vocês vejam que quando o Messias foi batizado, naquele momento, desceu uma pomba sobre ele, dizendo: Esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. A ele tu ouvirás. Ou seja, a partir daquele momento ali, nós temos que ouvir a ele, o filho. Ou seja, é uma prefiguração. É uma prefiguração. E nós vamos ver aqui um outro texto aqui agora, em Marcos 10, 38. Vamos ver aqui. Marcos 10. Acompanhe comigo, é sempre com a escritura de vocês. 10, 38. 38, 39 e 40. Eu estou passando por vários versículos aqui da Bíblia, porque vocês têm que entender que as escrituras já são de Gênesis a Apocalipse, ou seja, é como o profeta Isaías fala, é um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito. Seja, tem que ser dessa forma, tem que ser como o Pai determinou. Não é um versículo isolado, como nos ensina no sistema religioso, ou seja, para poder fazer sentido. Porque muitas vezes a gente pega um versículo isolado, ele tem uma conotação totalmente diferente, mas quando a gente junta com base nas escrituras, dá um sentido totalmente diferente. Por isso que a gente tem que ter com base sempre as escrituras. Aqui, ó. Ponderou-lhes Emanuel: Não sabeis o que estáis pedindo? Podeis vós beber o cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? Ou seja, o Messias estava falando aqui já do batismo do Espírito, da palavra, porque o Espírito habitava sobre ele, o Pai habitava sobre ele. Aqui, ó. Replicaram eles. Então Emmanuel lhes revelou: Sim, bebereis o cálice que eu bebo, e de fato recebereis o batismo com quem eu sou batizado. Ou seja, o batismo do Messias já era um batismo já diferenciado. Ele se batizou ali naquela água física ali, eram sombras ali, era tudo para ele mostrar o reino espiritual que viria. Aqui, ó. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados. E como a gente é preparado, amados, para o batismo do Espírito do Pai? É lendo as Escrituras, se purificando nas palavras do Pai e do Filho. É esse o verdadeiro sentido do batismo, ser separado, ser purificado pelas palavras do Pai, você deixar de lado as palavras do homem, que nos engana. Bom, a gente já notou aqui agora. Eu nem vou passar lá naquela parte lá do batismo de João, que vocês já entenderam mais ou menos o que é que significava aquilo ali. Aqui eu estou trazendo outros textos para abrir o entendimento de vocês. Agora nós vamos aqui no livro de Atos também, que fala sobre o batismo também. Atos, capítulo 19, de verso 3 e 4. Vamos ver aqui, ó. 3 e 4. Aqui, ó. E lhes indagou, recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo é a junção da água e do Espírito, ou seja, os ensinamentos do Pai e do Filho, com a mesma sintonia, representa o Espírito Santo, ou seja, uma palavra pura, sem acréscimo de homens. Aqui. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fossem batizados? Então, e eles declararam: no batismo de João. Você veja que eles estavam aqui vendo tudo fisicamente, ou seja, estavam pensando que era o batismo de João físico, nas águas físicas. Aqui, ó. Lembrando, amados, que água física, o que é que uma água física vai fazer? Limpar o entendimento do coração do homem? Não vai. O símbolo não salva. O que salva é você ser purificado pela palavra do Pai. Aqui, ó. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fossem batizados? Então, e eles declararam: no batismo de João, ou seja, estavam vendo fisicamente, como vê o sistema religioso. Então, Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento, ou seja, só um símbolo, ou seja, para as pessoas se arrependerem das coisas que eles estavam praticando tudo de errado. Ou seja, porque viria o justo, aquele que ia ajustar as veredas do povo, trazer as palavras à humanidade do Pai, que é o Messias aqui, ó. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, aqui, ó. Aquele que viria depois dele. Por isso que João falou: aquele que vem após mim, não sou digno nem de amarrar a alpaca. Ou seja, em Emanuel. Olha Paulo afirmando aqui que
afirmando aqui que o batismo não era aquele das águas, é o batismo espiritual. Ser pelas palavras, ser purificado pela palavra. Vocês têm que abrir o entendimento, pessoal, para entender as escrituras. Senão a gente fica tropeçando. Vai aqui, versículo isolado, a gente tem que ter o mesmo entendimento. Você preste atenção aqui que tanto o profeta Isaías, como João Batista, e aqui agora como Paulo também, eles têm a mesma palavra, ou seja, a mesma ditatória. E o Messias também. Se a gente tem como Messias, que o Messias é o cabeça da igreja, do povo, ele não batizou ninguém em águas físicas. Era a representação de que o batismo físico não serve para nada. É só sombras de coisas futuras. Aí nós vamos ver aqui outro texto agora em Atos. Atos 13, 24. Vamos ver aqui. Atos 13, 24, que fala também sobre o batismo também. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Antes, porém, da chegada de Emanuel, primeiramente veio João, pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Olha aqui. Tá vendo? Era um batismo de arrependimento. Olha aqui que ele vai falando que é a mesma coisa. Ó. Quando estava por concluir seu ministério, proclamou João: Quem pensais vós ser eu? Não sou eu o Messias. Entretanto, eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno de sequer de desatá-las dos seus pés. O que eu acabei de falar anteriormente, ou seja, aquilo ali não é uma prefiguração de sombras futuras, não tem nada a ver com após aquele momento ali as pessoas têm que batizar em águas físicas. Aí vocês vão me perguntar, mas Paulo chegou a batizar um ou outro na águas físicas, ou seja, o apóstolo Pedro batizou alguns na água física. Amados, você tem que entender que os discípulos, os apóstolos, eles começaram a entender o reino celestial muito depois da partida da ressurreição do Messias. Eles vieram compreender, ou seja, entender, estavam caminhando ainda na palavra. Se vocês verem, depois do livro de Atos, onde Pedro batiza, quando vocês vão chegar lá no livro de Pedro, onde Pedro já está com uma maturidade espiritual maior, com o entendimento do reino celestial, ele já fala uma conotação totalmente diferente sobre o batismo. Ele já via que aquele batismo físico ele não servia para nada. Eu vou mostrar para vocês aqui nas escrituras. Vou mostrar aqui para vocês aqui daqui a pouco. Bom, como vocês já tiveram uma noção, já entenderam mais ou menos aí, agora nós vamos aqui no livro de Romanos. Olha o que, é que Paulo fala aqui em Romanos. Romanos 6, versículo 3 e 4. Aqui, ó. Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Emanuel, em Cristo Emanuel, fomos igualmente batizados na sua morte. Olha aqui que Paulo falando aqui, ou seja, na sua morte, ou seja, por que batizado na morte dele? Ou seja, porque após a morte dele, a gente tem que ouvir, ficar com as palavras dele. E as palavras dele eram de quem? Era do Pai. Aí nós somos batizados, ou seja, somos purificados pela palavra. Portanto, fomos sepultados para ele na morte por meio do batismo, ou seja, para a morte o que? O lado humano, ou seja, as coisas do homem, tirar, abandonar os ensinos de homem, ficar com o ensino só do Messias e do Pai, que o ensino do Messias era do Pai, com o propósito de que, assim como Emanuel foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, olha aqui, também nós vivamos uma nova vida, ou seja, abandonar tudo que aprenderam com os homens e ficar só com o ensino do Messias e do que é o ensino do Pai. Esse é o verdadeiro batismo, você ser purificado pela palavra que os Messias não deixou. Agora nós vamos em outro texto aqui para mostrar para vocês agora que Pedro, de fato, ele batizou alguém, pessoas após a ressurreição do Messias. Mas naquele momento ele não tinha entendido totalmente o reino espiritual. Agora vamos ver aqui agora em 1 Pedro, versículo 31. Vamos ler aqui, 1 Pedro. Vamos ver aqui. 1 Pedro.
Deixa eu procurar aqui. Eu esqueci de anotar aqui. Deixa eu ver aqui. Em 1 Pedro 3,21. Aqui, ó. Que prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano. Aqui, ó. Mas sim o resultado de uma boa consciência para com Yahweh, com Deus, por intermédio da ressurreição de Emanuel. Olha Pedro falando aqui, ó, que é ter uma boa consciência, ou seja, ter a palavra do Pai, os mandamentos guardados no nosso coração, e pelo intermédio da ressurreição de Emanuel, ou seja, se lembrar do que o Mestre nos disse, o que o Messias nos disse, ou seja, ó, novamente aqui falando da boa consciência para com Deus, o Yahweh, ou seja, ter os mandamentos do Pai guardado, e por intermédio da ressurreição de Emanuel, ou seja, a água e o Espírito, ou seja, cumpre o que o Messias falou, quem não nascer da água e do Espírito, não verá o reino dos céus. Entendeu, amados? E aí, isso é mais ou menos para vocês terem uma noção do que é o batismo. O verdadeiro batismo é vocês lá deixarem de lado tudo que aprendeu com o homem, com o sistema religioso, e fora do sistema religioso também, qualquer tipo de doutrina religiosa ou de cunho religioso, e ficar somente com as palavras do Pai e a palavra dos filhos, você ter essa boa consciência, você lembrar dos mandamentos do Pai e lembrar as palavras do Filho, ou seja, é essa água e o Espírito. Aí você passa a ser uma nova criatura. Entendeu, amados? É mais ou menos isso o significado do batismo, o verdadeiro batismo. Que muitas vezes faz uma confusão tremenda sobre isso. Mas é uma coisa simples quando a gente passa a ler as Escrituras. Para tudo começar a fazer sentido. Ou seja, lendo é o Pai nos ensinando. É o Pai nos dando entendimento e nos convencendo do erro que a gente estava. Ou seja, nós estávamos fazendo um batismo totalmente errado. Ou seja, as pessoas fazem lá porque por falta de conhecimento, por falta de entendimento das Escrituras. Hein? Infelizmente, Oséias 4, versículo 6 é uma profecia também. Um povo perece por falta de conhecimento. Infelizmente. Aí estamos aqui só para trazer esse áudiozinho aí para vocês terem um entendimento, abrir um pouco o entendimento e passarem a ler, pessoal. Tem que ler, porque a salvação da gente depende da leitura, ou seja, cada dia que a gente vai lendo, meditando, o Pai vai nos informando, o Espírito vai nos ensinando, nos guiando pelo verdadeiro caminho. E as pessoas não gostam de ler. As pessoas preferem ouvir, chega lá no templo, ouvir, mas só que lá é o homem quem está falando, ou seja, o homem nos engana. Pega trechos isolados, falam palavras bonitas, que às vezes é o que as pessoas querem ouvir, e de fato que a verdade às vezes dói, mas traz uma nova consciência, um novo renovo dentro de nós, e faz a gente ser uma pessoa melhor. Mas as pessoas querem ouvir coisas que massageiam o ego. Infelizmente, nisso aí o sistema religioso deita e rola, porque eles lucram com isso. Infelizmente, e o mais duro ainda é que as pessoas estão perdendo a salvação. Ou seja, porque quem vai atrás de homens, de líderes, de guias, de falsos pastores, falsos mestres, vai se dar mal, porque o homem é falho, vai se dar mal. Ou seja, nós temos que ser batizados de fato com as palavras do Pai. Entendeu, amados? E isso aí não necessita você ir a um templo para poder você ser batizado pelas palavras do Pai, o verdadeiro batismo. Você vê que coisa tremenda, que é lindo, né? O verdadeiro caminho do reino dos céus. Que a gente não precisa ir lá, a gente é batizado apenas por ler a palavra do Pai. Todos os dias nós estamos diante do Pai, que é a palavra. Quando a gente abre as Escrituras para ler, nós estamos diante do Pai. Ali é o Pai nos ensinando. Com o seu verdadeiro Espírito, basta a gente crer e parar de ouvir a homens. E aí o Espírito do Pai passa a habitar em você. Isso é fé. Entendeu, amados? Espero que vocês tenham compreendido aí que a paz do nosso Pai Celestial, o Yahweh, e seu Filho Emanuel, dê entendimento a todos. Um abraço a todos, fiquem todos na paz.